Olá, está no ar mais uma edição do Cápsula. No programa de hoje nós vamos ter duas resenhas. A gente conversa sobre o retorno do Rei Leão, clássico da cultura pop, agora em nova versão realista. Nós vamos te contar alguns detalhes sobre a produção deste filme. A gente comenta também sobre a volta da programação da TV Cultura no YouTube e outros programas que marcaram a infância de muita gente nos anos 90 e 2000. E não compre quadrinhos antes de conhecer a Quadrinhos Show. Os quadros que decoram nosso cenário são de lá. Você pode conferir outros trabalhos incríveis visitando o Instagram @quadrinhosshow. Então entra lá e peça o seu modelo favorito. A partir do dia 18 de julho, todo mundo está liberado para conferir o retorno de Simba, Nala, Timão, Pumba e companhia nos cinemas. O enredo a gente já conhece. O filme se passa na savana africana e conta a história de um jovem leão que perde seu pai, graças a uma armação de seu tio. Após esse acontecimento, ele decide se isolar e anos depois volta para clamar seu lugar no trono. Após 3 anos de produção, o diretor Jon Favreau afirmou que tentou manter o filme muito fiel ao original, de 1994. Ele também disse que chorou diversas vezes vendo a versão final do filme. Afinal, é uma produção cheia de cenas tristes e momentos tocantes. Pois é, e por falar nisso, a gente vai falar então sobre Rei Leão, né? Vocês choraram também quando assistiram Rei Leão? Eu não chorei não, Carol, mas eu confesso que Rei Leão tá no coração, né? Não tem como, né? Ver Rei Leão e tipo... Pois é, Gabi, pode confessar que você ainda não... Gente, em 2019 a pessoa ainda não assistiu Rei Leão, mas a gente perdoa. Eu não tenho tempo hábil na minha vida pra assistir essas coisas. Mas eu vou assistir só porque tá vindo live action, que vai ser muito bom também. Não, mas a gente perdoa. Só que você já sabe por que o filme é triste, porque tem uma das cenas mais tristes, assim, da história do cinema todo, assim, não é nem mundial. spoiler mais, né? Porque... Não é. Porque, tipo assim, eu lembro que até quando a gente estava na nossa pesquisa, né, a gente viu que é uma coisa até inusitada, assim, porque o Mufasa é um personagem super importante e ele morre, tipo, no meio do filme, assim. Em outros desenhos, a gente vê alguns personagens que têm ligação forte com a história morrendo antes. Então, não dá tempo de você se apegar tanto assim. Você fica triste, mas você não se apega. Agora, o Mufasa pega e morre na metade do filme, a gente fica assim... E deve fazer, ser, tipo, né? nos primeiros filmes da Disney que isso acontece, né? Uma morte, assim, de um personagem importante na metade do filme, não no final, né? Mas sabe o que eu fico pensando? Pessoas, tipo, igual a Gabi, que não viram, mas Rei Leão acho que deve ser um dos poucos filmes que mesmo quem não viu, sabe da história de tão clássica e de tão popular que ela se tornou. Então, eu creio que ninguém vai chegar na sala de cinema sem saber de nada, assim, nunca ouvi falar de Rei Leão, porque não tem como. É, porque tiveram outras coisas, né? Outras coisas da franquia. Tipo, eu lembro que eu assisti a série que era com Timão e Pumba. Então eu sei, assim, quem eles são e tal. Eu sei que existe o Simba, eu sei que existem os personagens lá. O diretor falou mesmo que a essência, assim, em si da história era uma coisa muito importante dele manter, porque é uma coisa, assim, que fez muito sucesso, né? E não tem muito o que mexer, assim. Mas quais são suas expectativas, então, pro live action? Porque eu tô assim, desde que saiu o trailer, eu chorei tanto. Sai qualquer coisa do filme, já fica assim, ai, eu preciso muito assistir. Carol vai na pré-estreia, né? Você tá ligado no ingresso, chorando. Quando eu vi o primeiro trailer que saiu, meu olho também é cheio de lágrimas, mesmo eu nunca tendo visto. Porque eu acho que principalmente os atores que foram contratados pra dublar, né? Que é Beyoncé e tal. E aí eu ouvi a voz deles e falei assim, nossa, gente, esse filme realmente vai ser... Vai ser épico, né? Vai ser épico. Porque além do enredo, o que vocês acham que tem mais tão de cativante, assim, nessa história, que é um dos clássicos maiores, assim, da Disney? Só lembrando que esse é um dos primeiros, acho que, se eu não me engano, é a primeira animação que é um roteiro original, assim, da Disney, né? Apesar de ter sido baseado em outras histórias e outros contos, mas é um roteiro que eles criaram a partir de tudo. E um ponto que eu acho importante, que são os personagens, são muito carismáticos. Isso que eu ia falar, eu acho que, além do roteiro, do enredo, o que pega em Rei Leão é os personagens, assim. E na minha cabeça, Timão e Pumba, que é carisma em pessoa, os dois, e talvez a minha maior expectativa, né? É de vê-los dentro do filme, como é que vai ser, assim. Já teve, né, nos trailers, nos pôsteres, teve aquela questão, né, das pessoas olharem pro Pumba e não virem ali um personagem fofinho, ele na vida real, do que na animação. Mas se for ver, é a vida real, né? Sim, ele é daquele jeito, né? É, porque justamente a história, eles queriam adaptar para essa coisa mais realística, né? Não é um live action, obviamente, porque é um negócio animado, assim. Mas eles se inspiraram muito na realidade mesmo das coisas. Eu tava até lendo, tipo, eles colocaram a equipe mesmo que tava produzindo esse filme num cenário por meio de realidade virtual, assim. Para eles se ambiarem no espaço todo.
E para terem contato mesmo ali com tudo. E até a questão do Pumba, uma das coisas que o diretor falou é tipo, o Pumba é muito cartunesco, né? Ele é muito, tem as expressões e tudo mais. E aí, como adaptar essas expressões, assim, dele pro live action? Às vezes, aí ele começou a reparar, falou que o javali por si só é um animal engraçado. Você estava falando sobre colocarem eles no ambiente para ver os animais. No primeiro, né, de 94, a animação, eu li que eles levaram um leão e um filhote de leão dos estúdios Disney para eles poderem ver como que eles se movimentavam. Então, assim... O povo investe muito nessa questão, assim, eu acho que essas adaptações, enfim, eu acho que o povo investe muito para tentar transportar aquela fantasia toda do desenho para o filme, assim. Uma das outras coisas que o diretor comentou também é que ele, para ajudar a dar vida para esses personagens, ele meio que botou, tipo, todos os atores, tipo, dublando, né, juntos, no mesmo cenário. Ele falou que foi como se fosse, tipo, no teatro, assim. E aí, isso fez com que pediu depois para os animadores observarem as expressões faciais de cada ator fazendo aquela determinada cena. E o falou assim, agora anima aí, baseado, né? Tipo, se vira aí, tô brincando. E aí tem um monte de gente muito importante no elenco, né, desse filme, assim, que eu acho que é um negócio que ainda deu mais moral ainda pro filme e aumentou mais ainda as expectativas. E saber, né, que as músicas vão ser cantadas por eles também, dá, assim, uma esperança pra gente, porque outros filmes da Disney, né? Esse povo é muito esperto, né? Porque, tipo assim, de musical, colocar a Beyoncé ali, que é um dos grandes nomes, todo mundo já, assim... Não, e parece que o Elton John também vai voltar, né? Sabe? Porque a trilha lá ganhou o Oscar, né, de 94, ele tinha que estar nessa também, assim. E aí, pra gente ficar feliz aqui no Brasil, a dublagem também, a galera tá, assim, pirando, porque... Se eu já ia ver o legendado e dublado pra cantar, agora eu sou mais que obrigada a ver os dois, porque botaram a Isa, gente, pra fazer a voz da Nala, assim. E pro Simba vai ser o Ícaro Silva. E eu sei que o elenco de dublagem, em sua maioria, também é negro. Então, porque o Rei Leão tem uma origem toda africana, né? Sim. Os nomes deles são de dialetos africanos e tudo mais. Mas eu sou muito orgulhoso da nossa dublagem. A dublagem brasileira, ela sempre dá muito orgulho, assim, desses filmes, apesar de, né, de ver as vozes originais, mas nessas animações, assim, de ser totalmente confortável num filme dublado, que é muito boa a nossa dublagem. Sim, é verdade. Então, pensando já nesse filme, qual é a cena, ou qual, sei lá, a coisa que vocês mais estão pensando em ver e tal, alguma coisa do desenho, o que vocês estão esperando, assim? Eu quero ver as músicas, porque assim, apesar de eu nunca ter visto Rei Leão, eu sei das músicas e uma das coisas que eu sou mais apaixonada na Disney são as cenas musicais. Então eu quero ver como que eles vão fazer os animais cantarem, tipo, não sei, sabe? Aquela cena do Timão, do Pumba e do Simba enquanto ele envelhece, o Simba envelhece assim, cantando, do Hakuna Matata e tal. Quero ver como que eles vão fazer isso no live action, não é bem live action, né? Porque não tem animal vivo ali. Isso. Quero ver o que eles vão aprontar pra fazer isso. Eu tenho duas cenas que eu tava até falando nos bastidores da animação lá que eu gostava. Que primeiro é quando ele, né, o Simba filhote cantando Eu Quero Mais É Ser Rei, assim, é tudo coloridão. Assim. E só uma observação que o diretor já falou que foi a mais difícil de adaptar, porque é muito cor, muito não sei o quê e tal. E aí ele optou por dar movimento, assim, a cena, botar o Simba passeando pelas girafas embaixo, assim, então já pra saber mais ou menos o que vai ser. E a segunda que eu não sei se vão conseguir fazer, né, porque uma coisa é estar no desenho, outra coisa é um live action, que é quando eles estão, né, naquele ambiente das hienas, né, tá lá o Timão, o Pumba, o Simba, e o Timão e o Pumba tem que distrair as hienas para que o Simba passe. E aí ele coloca, a ideia do Timão é colocar o Pumba numa bandeja, com uma maçã na boca e, tipo, oferecer ele, né, é o porco aqui, ó, pode comer. E aí ele começa a dançar e fala assim, vem cá comer o porco. E o Simba passa, assim. E essa cena é muito legal, muito engraçada. Eu não sei se eles vão ter, né, por ter todo esse gingado, assim, eu não sei como é que vai ficar essa questão, né, numa computação gráfica, mas seria muito bom ver essa cena. Nossa, eu acho que eu não sei, vamos ver se eu vou sobreviver à morte do Mufasa, assim, vou, né, porque eu sobrevivi, né, na época, e aí e na época também foi uma das cenas, tipo, mais difíceis do povo fazer, demorou 2 anos para ser concluída, e, enfim, essa cena marcante eu acho que vai ser muito triste. E, eu acho, não sei, acho que todos cantam. Né, gente, cara é fã número 1 do Rei Leão, né? O Rei Leão eu coloco na lista dos clássicos, assim, intocáveis, depois
Só vai dar Carol chorando no cinema o Sim, filme inteiro. com certeza. E eu e um monte de gente. Porque assim, eu e vocês também vão chorar tudo. Vou eu tenho chorar, tenho certeza também. Valeu, gente. Falou, Mas vocês Carol. não vão sair daqui não, porque depois a gente continua, né? A gente nessa volta, conversa. né? No próximo bloco a gente continua a resenha, mas vamos comentar sobre outras produções que também fizeram parte da infância de muita gente. Não sai daí.